Fala pessoal, estou de volta então agora para falar sobre séries geométricas, né, gente? O que é a série geométrica? Tá? A série geométrica ela é uma série formada por elementos ou por termos, ou no caso, pela soma dos termos de uma PG, tá? Ou de uma sucessão geométrica. Tá? Então, logo, o nosso AN, o termo geral da nossa sequência, é dado por A1 vezes Q elevado a n menos 1, onde que o nosso Q, tá? Então ele representa a razão dessa sequência ou dessa série geométrica, tá? Então a série geométrica vai ser dada pelo primeiro termo vezes Q elevado a n menos 1, na verdade é somatória, então a gente vai ter A1 mais A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado e assim sucessivamente. Tá? Agora, como eu consigo dizer quanto vale uma série geométrica? Tá, gente? Eu consigo analisá-la utilizando a sua razão, que, na verdade, o módulo da razão. Tá? Lembrando, a razão pode ser tanto positiva quanto uma razão negativa. Tá? Ela pode ser multiplicada por 2 positivo ou por menos 2. Ela pode ser multiplicada por meio positivo ou por menos meio. Tá? Então, caso, né, a razão da nossa série geométrica for menor que 1, o módulo da razão, tá? Então, qualquer número menor que 1 em módulo, tá? Ah, deu menos 1/3. Beleza, em módulo é 1/3, é menor que 1, acabou, tá? A série, ela é convergente, tá? Então, se a razão da sequência ou da série geométrica for menor que 1 em módulo, tá? Ela vai ser convergente. Então, ela vai tender por um certo número. E essa convergência, o valor dessa série, pode ser obtida por essa expressão aqui. Ou seja, o valor de S, que é a soma, né, da nossa série, vai ser igual ao A1, ou seja, o primeiro termo, tá, da nossa sequência, dividido por 1 menos a razão. Tá? E dessa forma a gente consegue calcular o valor dessa série rapidamente. Mas então eu preciso primeiro identificar se ela é uma série geométrica. Caso a série geométrica apresente módulo da razão, que é o nosso Q, né, maior ou igual a 1, a série é divergente. Tá? Por quê, gente? Se eu estiver multiplicando por 1, o valor é sempre o mesmo. Se eu multiplicar por um número maior que 1, a tendência é que os valores aumentem, então a soma vai divergir. Tá? Agora, quando eu multiplico entre um valor entre 0 e 1, a tendência é que esse número diminua e ele tenda para 0. Então, por isso que ela é convergente para menor que 1 e divergente para maior ou igual a 1. Tá? E se ela é divergente, lembrando, né, se a série for divergente, quer dizer que ela não tem uma soma. A soma dela tende para o infinito ou tende para o menos infinito. Tá? Então a gente pode analisar pelas condições da razão. Então vamos ver um exemplo aqui. Dada a série 2 vezes 3 sobre 2 elevado a n. Então quem é a nossa série? É 3 mais 3 sobre 2, né? 9 sobre 2, mais 27 sobre 4, mais 81 sobre 8, mais 243 sobre... Não consigo me lembrar por quanto, mas sobre alguma coisa, sobre 16, tá? Então o que eu vou analisar? Eu vou analisar a razão que, né? Qual é a razão da nossa série geométrica, né? No caso, a razão é 3 sobre 2, né? Note que cada termo está sendo multiplicado por 3 sobre 2, né? 3 vezes 3 sobre 2, 9 sobre 2, 9 sobre 2 vezes 3 sobre 2, 27 sobre 4, e assim sucessivamente, né? Como o módulo de Q ele é igual, então, ao módulo de 3 sobre 2, e 3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5 é maior que 1. Logo, essa série ela é uma série divergente. Isso quer dizer que isso aqui tende para o infinito.
Positivo porque todos os valores são positivos, né? Ela poderia tender para o valor negativo. Então, só olhando para a razão eu já consigo observar que ela vai ser divergente, tá? Com essa comparação. Exemplo 2. Somatória de n igual a 1 até o infinito de π vezes 4/5 elevado a n menos 1. Tá? Então, a nossa série é formada por quem? Por π mais 4π sobre 5, mais 16π sobre 25, mais o próximo aqui seria, então, 16 vezes 4 seria 64, isso? 64 sobre 125, 64π sobre 125, e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma série geométrica de razão 4/5. Né? Você está multiplicando todos os elementos por 4/5. Eu multipliquei daqui para cá por 4/5, daqui para cá por 4/5, e o próximo vai ser multiplicado também por 4/5. Logo, né, o módulo de 4/5 é 4/5, né? 4/5 é 0,8, 0,8 é menor que 1, então a nossa série é convergente. Tá? Se ela vai ser convergente, ela vai tender por um certo valor. Qual vai ser esse valor? Né? Então a gente vai usar a expressão S de uma série geométrica pode ser dado pelo primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá? Então, nesse caso, o nosso primeiro termo é π, dividido, então, por 1 menos a nossa razão, que é 4/5. Vou fazer o desenvolvimento aqui do lado. Tá? Então, a nossa S, soma S, vai ser igual a π, tá? Dividido. O que é 1 menos 4/5? É 1/5. 1 inteiro tirou 4/5, sobra 1/5. Divisão de duas frações. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, então vai ficar π vezes 5 ou 5 vezes π. Tá? Então quer dizer que essa somatória de infinitos termos aqui, ela vai ser igual a 5π no final das contas. Né? Então ela converge, ela tende para 5π, então o valor dessa soma será 5π. Tá? Série harmônica, pessoal. O que se trata a série harmônica? Tá? A série harmônica ela tem uma certa representação. Tá, gente? Então isso daqui a gente tem que olhar para o formato. O formato da série harmônica é 1 sobre n. Tá? Que é algo que normalmente as pessoas falam 1 sobre n, se eu fizer o teste da divergência, isso aqui vai tender para zero. Né? Os termos delas estão tendendo para zero. Realmente está. Tá? Porém, existe a contraprova que mostra que essa série ela é divergente. Tá? A soma dela vai tender para o infinito. Algumas outras formas que essa série pode se apresentar. Por exemplo, 2 sobre n, tá? π sobre n. Normalmente sempre um valor real, tá? Constante, dividido pela variável n. Tá? Então essa série vai ser definida por 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1 sobre n, e assim por diante. Tá? Então essa série é uma série divergente, tá? Divergente. Toda série harmônica é uma série divergente, e o seu nome é proveniente da sua semelhança com a proporcionalidade dos comprimentos de uma corda ao vibrar, isso dentro da música, tá? Então, quando eu toco uma corda, tá? Ela gera uma onda, depois essa onda vai cair pela metade, depois ela vai gerar 3, 1/3, depois ela vai ter 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, tá? E ela vai fazendo esse tipo de ondulação. Então, ela tem esse nome exatamente por questão da harmonia da música, tá? Então, essas são as séries harmônicas. São sempre divergentes, tá? A prova que a série harmônica é divergente é fornecida pela comparação de séries, tá? Gente, o que é essa comparação de séries? Quando eu tomo a nossa série harmônica, note que eu estou formando aqui alguns grupinhos. Então, 1 mais meio, depois eu fiz um grupinho de soma de 2, depois um grupinho de soma de 4, e depois eu fiz aqui um grupinho de soma de 8
elementos. Tá? Se eu pegar uma série menor, o que é uma série menor? Né? Note que eu tenho 1/3 mais 1/4. Então, menor do que 1/3 é 1/4. Então, eu poderia transformar aqui em 1/4 mais 1/4. Então, eu estou transformando isso para uma série menor. Aqui, por exemplo, é 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Lembrando que 1/8 é menor que 1/5, que é menor que 1/6, que é menor que 1/7. Quanto maior o denominador, menor o número. Né? Então, se eu tomar todos esses valores sendo menores, ou seja, igual ao menor, aqui que é 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, tá? Estou pegando uma série bem menor. Aqui no caso seria 1/16, então se eu pegar 1/16, mais 1/16, mais 1/16, mais 1/16, note que eu estou transformando isso numa série menor, com valores menores que essa série harmônica. Agora a gente teria o seguinte, 1 mais meio, 1/4 mais 1/4 daria meio, 1/8 somado 4 vezes dá meio. Se eu pegar 1/16 somado 8 vezes vai dar meio. Ou seja, note que eu estou sempre somando quanto? Somando meio. Tá? E se eu sempre vou somando meio, ou seja, sempre tem um meio a mais para somar, né? O valor meio a mais a ser acrescentado, isso aqui ele vai tender para infinito. Tá? Então, dessa forma, a gente pode perceber que a série harmônica ela é uma série divergente, tá? Já que uma série menor do que ela, obtido por valores menores que o dela, também é divergente nesse caso. Tá? Então, como essa série ela é uma série menor que a série harmônica, podemos afirmar que a série harmônica também é divergente por relação dessas comparações. Tá? E vamos para séries P, tá, gente? O que é uma série P? Tá? A série P ela é definida por questão do formato, tá? E esse formato dela é muito parecido com a série harmônica, tá? Então a série P ela é dada por 1 sobre n elevado a P, onde P pertence ao conjunto dos reais. Então é n elevado a uma certa potência, tá? A uma certa ordem. Tá? Lembrando, a série harmônica é 1 sobre n, o n está elevado a 1. Tá, gente? Então eu estou olhando para esse P. Se esse P ele for maior que 1, tá? Então o expoente desse valor aqui embaixo ele for maior que 1, a nossa série P ela é dita convergente, tá? Ela vai convergir. Por quê? Porque os valores do denominador vão aumentar muito rapidamente. Então quer dizer que esses valores vão tender para zero e provavelmente somas futuras também vão tender para zero. Agora, se o P, que é o nosso expoente então do N, tá? Ele for menor ou igual a 1, essa série P ela é dita divergente, ou seja, ela vai para mais ou para menos infinito. Tá? Primeiro, né, por que igual a 1? Porque se for igual a 1, ela cai na série geométrica, na série harmônica, que é uma série divergente. Se for menor que 1, ela também vai divergir. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Exemplos, né? Somatória de n igual a 1 a infinito de 3 sobre n elevado à terceira. Tá? Então, eu posso dizer que como o P dessa série ela é maior que 1, né? O P é 3, essa série ela é uma série convergente. Tá? Isso quer dizer então que os seus termos vão convergir e ela vai tender para um determinado valor. Tá? Como que eu vou conseguir fazer esse cálculo aqui dessa série? Tá? Eu vou ter que aplicar as somas parciais. Então, o que é a soma S1? A soma S1 vai ficar então 3. A nossa soma 2, ela vai ser dada então por 3 mais, no caso, 3 oitavos. Tá? A nossa soma 3 vai ficar sendo 3, que é igual, mais os 3 oitavos,
mais 3 sobre 27, tá? E eu vou ter que trabalhar com esses termos até obter aqui, tá, a questão da sua soma parcial, né? Ou seja, determinar a nossa SN, ou uma forma de se obter o valor dessa nossa SN, tá? Dá um trabalho bem grandinho para fazer esse tipo de série. Normalmente a gente faz somente essa análise. Ela é convergente ou ela é divergente, tá? Porque provavelmente a gente usa o Excel ali para fazer essa somatória para ficar bem mais simples. E nosso segundo caso, a gente vai ter aqui então somatória de n igual a 1 ao infinito de 1 sobre a raiz quadrada de n, tá? Então, gente, primeira situação é a gente fazer o seguinte, somatória de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre... O que é raiz quadrada, gente? Raiz quadrada é o valor elevado a meio, tá? Então, neste caso, o nosso P é igual a meio. Meio é menor do que 1, logo essa série, então, ela é divergente, certo? Então, ela diverge, ou ela vai dar infinito, ou ela vai dar menos infinito. Beleza? Gente, obrigado aí pela participação. Espero que vocês possam aproveitar esses vídeos, tá? E nos vemos na próxima semana no nosso encontro, onde a gente vai estar discutindo essa questão de convergência, vendo esses testes, né? Verificando um pouquinho mais sobre o conteúdo, tá? E também, né, teremos a nossa segunda atividade avaliativa. Grande abraço, fui!